Se inscreva. Nunca pare Deixe de seu lutar, like. nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Vamos ao dicionário, vamos combinar, hein? Lucas 17. Os tropeços. Jesus disse o quê? Aos seus discípulos. É inevitável que existe pedras de tropeço, né? Então tem as pedras de tropeço, né? Que não quer que avance na graça e conhecimento, né, da palavra de Deus, não quer que avance na unidade, na visão da única nação do qual, né, do corpo do qual a cabeça né? É Cristo Jesus, né? É o único mediador. Não querem avançar, não gostam do novo e vivo caminho, né? Vivem pisando no barro do velho caminho, porque eles são senhores, conseguem ser senhores para amedrontar, para amaldiçoar o que já foi abençoado, não é verdade? Então é inevitável que existe pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Preste atenção, hein? Então não é a vinda de Jesus, né, de Nazaré. Jesus de Nazaré, né, não pode vir, voltar, né, nascer de novo lá em Maria, acontecer outra história. A vinda é o quê? É do reino de Deus, que foi profetizado, né? A vinda do reino de Deus. Reino é poder, né? Então é esse poder, né? Esse poder do reino de Deus que está estabelecido na graça, no conhecimento, né? Então, preste atenção, Mateus 7, 21 a 23, ali, pessoas fizeram maravilhas, milagres, mas sem o poder do reino de Deus, né? Vocês leiam lá, que não é conhecido, né? É vã doutrina. Então, indagando pelos fariseus, né? Os religiosos, sobre quando viria, estava perguntando a Jesus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem o quê? Não vem o quê? Com visível aparência. Então vocês não confundam quando fala lá em Apocalipse 1,7, né? Que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus... Então todo olho verá o final do templo de Jerusalém, lá está falando. Né? Foi o que Jesus pregou em Mateus 24 o tempo todo. Presta atenção, hein? Em Mateus 5, 17 em diante ali, Jesus estava falando do final dos tempos, né? Ele veio cumprir ali, né? O final do tempo da lei para estabelecer o tempo da graça. Então, da cruz, que ele falou está consumado até nos dias de hoje, né? Está estabelecido a graça para que nós venhamos entrar o quê? Entrar o quê? Com força nesse reino espiritual. Presta atenção, hein, menino? Então, o reino de Deus não vem o quê? Com visível aparência, gente. É espiritual, né? Jesus mesmo falou, ó, quando vocês veem dizer assim, ó, o Cristo está ali, o Cristo está lá, não acredite. Cristo não está aqui nem acolá. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele não estava em religião nenhuma, ele não estava em casa nenhuma. Presta atenção. Nem dirão, ele está o quê? Ele está o quê? Aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está o quê? Entre vocês. Presta atenção, né? Lembra que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 mais em meu nome? Não falou que é só aqui ou lá, ou no monte, ou não sei onde. Não, falou onde tiver 2 ou 3 ou mais, né? Na mesma visão, na unidade do Espírito, ali eu estarei. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias, né? Do filho o quê? Do homem. Filho do homem, Jesus de Nazaré. Mas não verão. Não verão. Que ele não vai voltar. Presta atenção. O que está estabelecido, que foi estabelecido, é a graça de Deus. Romanos 10,4, o fim da lei, Cristo. Então, em Cristo Jesus,
temos o reino de Deus, que não é comida, não é bebida. E dirão a vocês, ele está aqui ou lá está ele, não saiam nem sigam esta gente. Presta atenção, menino. Então, quando vocês vêem dizer assim, filhinho, Jesus disse, né? Não é o fim, mas é o princípio do fim. É final de tempos, não é final do mundo. Final daquele tempo de condenação, né? Agora é toda sorte de bênção. Aleluia. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha, né? De uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia, né? No seu dia, quando o Filho do Homem for glorificado, né? Mas é necessário que primeiro ele o quê? Padeça, porque ali está ainda a preparação dele ir para a cruz. Então, por isso esta palavra. Então, depois da cruz, viria a glória de Deus, o reino que é invisível. Está entendendo, menino? Então, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção que dessa história de Malaquias para lá e tudo, Jesus não tinha vindo. Então, está anunciando o próprio Jesus. Aleluia. Aqui em Lucas 18, né, traz a parábola do fariseu e do publicano, né? Assim, né, aqueles que se acham melhores, né, se separam, eu que sei, eu que faço, eu que tenho diploma, eu que sou assim, eu que sou assado. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, né? Tem muita gente que confia em si mesmo, não é verdade? Por se considerarem o que justos e desprezavam o que os outros, né? Muitos se consideram o que santos, não é verdade? Então, preste atenção, hein? Então, por isso que muitos lugares, né, que tira a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. Então, muitas vezes fica o santo e fica o quê? Fica os extremelique, né? Fica dois senhores ali, dois santos. Um que é santo, outro que não é santo, mas tudo misturado. A gente não entende, né? Certas coisas. Dois homens foram o quê? Ao templo para orar. Um era o quê? Fariseu e o outro era o quê? Publicano. O fariseu ficou em pé e orava, né? Orava, presta atenção, hein? Presta bem atenção. E orava o quê? De si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, né? Roubadores, né? Injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou o quê? Pecador. Naquela época, estavam na pacto da lei. Digo a vocês que esse desceu o quê? Justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Concluindo por hoje, Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo, né, da hortelã, do endro e do cominho, né, porque eles eram ali do pacto dali, eles eram ali que davam os dízimos, né, para o sacerdócio levítico, né, porque eles não tinham terras. Então, eles davam, né, os 10% do cominho, né, do endro, mas desprezam o quê? Os preceitos mais importantes, desprezavam o mais importante, o quê? Da lei. Ali, isso aqui não é boas novas, isso aqui é do pacto da lei, o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Então, por isso que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, vocês dão o dízimo, né, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Mas vocês deviam fazer estas coisas, né? Continuar aí como um Israel, como os hebreus aprovados, mas sem o que? Omitir aquelas guias cegos. O quê? Um mosquito, mas engole o quê? Um camelo. Presta atenção, hein, menino? Ai de vós, né? Vocês, escribem fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o quê? Os sepulcros. O que é sepulcro, gente? As coisas podres, o quê? Dos profetas. Enfeitam o quê? Os túmulos dos justos, né? Os justos enfeitam os túmulos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices. Oh, meu Deus. Presta atenção, presta atenção. Obreiro aprovado, relembre a todas essas coisas, né? Presta atenção, hein? Dando testemunho que solene diante de Deus para que evitem o que? Brigas, né? Essas divisões, essas contendas, a respeito do que? De palavras, pois isso não serve para o que? Para nada, a não ser para o que? Prejudicar o que? Os ouvintes. Né? Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra que dá verdade. Né? Evite igualmente o que? Os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Preste atenção. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, né? Presta atenção. Então, vamos ter, né, ser obreiros aprovados, né? Com mensagens que sejam, né? Com texto e contextos, né? Para não ser pretexto para heresia, sabendo o público, sabendo a direção, né? Tendo, assim, palavras que de textual ou temática ou mesmo expositiva, mas assim, que sejam claras, né? Para que nós venhamos, sim, todos juntos, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque para terminar, para concluir, vamos lembrar do que já falamos. Não temos que buscar a presença daquele que já vive em nós, né? Maior aquele que está em nós. Temos que buscar conhecimento daquele que vive em nós. Entendeu? Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. Se inscreva.